aí, por que essa cara de confusão? Ah, prof, eu não tô conseguindo escrever essa birosca de aferição na seção método do meu artigo. Não sei nem por onde começar. Então tu tá em apuros, mas não te preocupa que eu vou te ajudar. Aliás, o que tu entende por aferição? É a medida que a gente usa para coletar os dados durante o estudo. Parabéns, minha querida Pimpolha, tu sabe pelo menos o básico. E como é que tu mediu esses dados? Usei um questionário. Beleza, um questionário. O mais importante é descrever claramente como tu aplicou esse questionário, como foram feitas as perguntas e quais foram as respostas possíveis. Tá, entendi. Só que eu também usei outras ferramentas para coletar uns outros dados. Haja saco! Bom, aí a história é diferente. No vídeo de hoje eu vou te dar o passo a passo para escrever a aferição na seção de materiais e métodos de um artigo. Eu sou a Adri Toigo e tu tá no canal Educação Física com Vinho. Produção, roda a vinheta! As aferições de um estudo clínico têm a ver com como os dados foram coletados, que por sua vez tem a ver com as variáveis dependentes e independentes do estudo. Ih, buguei! Então tu não deve ter assistido o vídeo que eu gravei sobre essas variáveis. Ih, rapaz. Mas aproveita que eu vou deixar o vídeo indicado aqui no card e na descrição. Vai lá se ficar com alguma dúvida depois que eu te explicar os paranauês do vídeo de hoje. Mas como eu sou boazinha... Aham, sei. Vou dar uma retomada nesses conceitos. Nos estudos observacionais, as principais variáveis independentes são também denominadas de variáveis preditoras ou exposições. Por exemplo, num estudo que pretende avaliar a associação entre consumo de álcool e cirrose hepática, a principal variável independente do estudo é o alcoolismo. Mas tem como ser pesquisadora e voluntária ao mesmo tempo num estudo? Cala a boca, Magda! Nem vou perder meu tempo com essa aí. Nesse caso, deve-se atentar para a descrição dos aspectos objetivos que caracterizam a presença ou ausência da exposição, como, por exemplo, beber 100 garrafas de tequila ou mais durante a vida, ou então a quantificação da exposição, como, por exemplo, carga alcoólica em termos de consumo de álcool por ano. Se tu usar instrumentos validados para medir essas coisas, vai diminuir a percepção do leitor quanto à possibilidade de imprecisão dos dados que mais tarde tu vai ter que apresentar no artigo. Em estudos de intervenção, as principais variáveis independentes são os tratamentos administrados aos participantes do estudo. Por exemplo, num estudo que compara 2 tipos de insulina no controle da diabetes de pacientes idosos, os 2 tipos de insulina são as variáveis independentes do teu estudo. Então, lá na descrição do método, tu tem que colocar os aspectos do tratamento que podem interferir na efetividade, tipo a dose inicial, a posologia, o tempo de tratamento, os critérios para aumento ou redução da dose, os critérios para suspensão da intervenção, como foi aferida a aderência a esse tratamento e como foi mantido o cegamento na administração do tratamento, se é que teve cegamento. Tudo isso? Isso só para variável independente. Agora eu vou falar das variáveis dependentes. As variáveis dependentes são conhecidas como desfechos, que são os resultados que te interessam no estudo. E presta atenção que na seção dos métodos no artigo científico, tu ainda precisa diferenciar o desfecho primário, que é o desfecho principal do estudo, dos desfechos secundários. Deixa eu ver se eu entendi. Posso dizer que o desfecho primário tem a ver com o objetivo geral e os desfechos secundários têm a ver com os objetivos específicos? Acertou, miserável! Também tem que descrever os critérios usados para classificar os participantes em relação à presença ou ausência do desfecho em relação às estratégias empregadas para manter o cegamento dos avaliadores, se esse for o caso. Para os estudos que usam instrumentos de coleta de dados mais complexos ou com algum grau de subjetividade para a determinação do desfecho, é importante descrever também como os avaliadores foram treinados para classificar o desfecho e, inclusive, é interessante dizer quantas horas durou o treinamento dessas pessoas.
Em alguns casos, pode ser preciso relatar os dados da concordância interobservadores para deixar claro para o leitor que foi feito de tudo para evitar viés de aferição. Aliás, tem um vídeo aqui no canal que explica certinho o que é viés. Eu vou deixar ele linkado no card e na descrição. Mas vamos adiante, eu vou te dar umas dicas. Descreve detalhadamente as ferramentas que tu usou, ou cita os autores que descrevem esses instrumentos, até porque não tem todo o espaço do mundo num artigo para fazer essas coisas. E deixa bastante claro se o dado foi coletado por meio de um prontuário que já existia, ou se tu entrevistou ou pediu para o voluntário preencher um questionário. Ou ainda, se tu usou uma ferramenta validada para fazer alguma medida, fala, porque isso dá bastante credibilidade. Isso dá bastante credibilidade para tua coleta de dados. Não foi um troço qualquer que tu tirou da tua cabeça por meio de uma conversa de boteco. Credo! Deixa claro em que momento as variáveis foram coletadas. Faz uma linha do tempo bem coerente, com cada medida descrita na ordem em que foi realizada, porque isso ajuda quem está lendo e quer replicar o estudo a entender a ordem correta dos fatos. Também é importante esclarecer se as variáveis foram coletadas pelos pesquisadores membros da equipe ou se foi feita por sujeitos independentes. Como assim? Imagina que tu precisa de uma coleta de sangue. Foi tu que fez isso ou as amostras vieram de um laboratório terceirizado? Ou então, tu precisa coletar um dado qualquer na academia se tu está estudando alguma coisa relacionada, por exemplo, a um método de treinamento de musculação. Foi tu que coletou o dado ou alguém da tua pesquisa ou foram os instrutores da academia? E se foram eles, esses caras receberam algum tipo de treinamento para fazer isso? Tem que falar tudinho. E eu não tenho equipe de pesquisa? Eu fiz tudo sozinha. E vou resumir com 2 palavras. Parabéns! Por hoje deu. Nos próximos vídeos eu vou seguir falando sobre mais coisas que tem que aparecer no método. Por isso, se tu ainda não for inscrito nesse canal, aproveita para te inscrever com o sininho ativado para receber a notificação quando eu postar a sequência desse conteúdo. O teu joinha ajuda demais a divulgar esses conhecimentos de uma forma gratuita e divertida para outras pessoas que precisam entender melhor esses paranauês. Eu juro que não vai te cair pedaço. Confere o que está rolando lá na outra plataforma, que também é @ficumvinho. Se tu ainda precisar de mais ajuda para escrever e publicar o teu estudo, pode nos chamar nesse e-mail para uma mentoria top. A gente vai te pegar pela mão e esclarecer todas as tuas dúvidas, te guiando na escrita de um trabalho em condições de ser publicado. E tu ainda não vazou? Então fica só mais um pouquinho para dar umas risadas das minhas lambanças durante a gravação desse vídeo. Hoje eu vou ficando por aqui. Um beijo da bruxa e até a próxima! Tá. Se for o caso. Não gostei. Vamos de novo. As aferições de um estudo clínico têm a ver com como os dados foram coletados. Engoli, né? Imagina que tu precisa de uma coleta de sangue. Foi tu que fez isso? Imagina que tu precisa de uma coleta de sangue. Foi tu que fez isso? Errou. Errou feio, errou rude. Imagina que tu... Imagina que tu precisa de uma coleta de sangue. Foi tu que fez isso ou veio de um laboratório? 2000 anos depois. Ah, tá. Beleza. Entendi. Pô, cara, de novo! Imagina que tu precisa de uma coleta de sangue. Foi tu que fez isso ou a medida veio do... Caraca. Imagina que tu precisa de uma coleta de sangue. Foi tu que fez isso ou a coleta foi feita num laboratório? Porra. Terceirizado. Imagina que tu precisa de uma coleta de sangue. Foi tu que fez isso ou a... Puta que eu pariu!